Olá, seja muito bem-vindo. É, como sempre, uma satisfação inenarrável recebê-lo em minha aula, meu querido pupilo. Hoje nós falaremos de plural, de plurais, especialmente do plural das palavras terminadas em ão, que muitas vezes nos causam alguma confusão, certo? Qual que é o plural de confusão? Confusões. Brincadeira à parte, analisemos o exercício. A palavra balão aceita só uma forma de plural, balões. Assinale a única relação de nomes que admitem 3 formas no plural. Gente, aqui não tem muito segredo. A maioria das palavras a gente acaba aprendendo o plural por convivência. Conforme a gente cresce, a gente ouve a palavra no singular, depois ouve no plural e aprende. A minha dica aqui vai para o pessoal que domina o espanhol. Se você vai fazer espanhol no final do ano, você tem vantagem em relação aos seus colegas na hora de escrever uma redação e você, eventualmente, tiver essa preocupação. Será que o plural de melão é melões ou melãos? Será que o plural de tabelião é tabeliões, tabeliães, tabeliãos? E aí, como é que eu faço? Se você é do espanhol, recomendo fortemente que você pense na palavra em espanhol. Por exemplo, aquelas 3 palavrinhas que nós temos ali, mão, pão e limão. Como elas são em espanhol? Mão é mano, pão, pan e limão, limón. Parece uma coisa boba, né? Mas perceba que no espanhol nós temos 3 terminações diferentes. Se nós voltarmos no tempo, nós chegaremos numa época, 1200, 1100, a gente tem que voltar bastante mesmo, né? Quase 1000 anos, em que toda a Península Ibérica falava uma língua só, certo? Essa língua depois viria a se adaptar e viria a se chamar castelhano, português, galego, catalão, embora o catalão já tivesse se distanciado um pouquinho antes, e todas as outras variantes, todas as outras línguas que são faladas ali naquela região, seja na Espanha, seja em Portugal. Mas lá no passado, toda a região da Península Ibérica falava mais ou menos a mesma língua, que não era nada mais nada menos que um latim mal falado. Né? Quando a gente fala que o português, o italiano e o francês são línguas derivadas do latim, o que a gente está querendo dizer é o quê? Que o português, o italiano e o francês são latins mal falados. Certo? Quando a gente diz que o latim é uma língua morta, na verdade a língua é o quê? O latim é o quê? É uma língua transformada. Né? Ela deu origem, ou melhor, ela se transformou em outras línguas. Mas houve uma época, então, que português e espanhol eram uma coisa só. Portanto, você pensar na origem da palavra, pensar na origem da língua, pode te ajudar a resolver essas complicações. Acontece, como a língua evoluiu, quando nós passamos a falar português propriamente, as palavras mão, pão e limão acabaram ficando com a mesma terminação. Já em espanhol, eles conservaram as terminações diferentes que eles herdaram lá do latim. Então pense comigo, como seria o plural de mano, de pan e de limón? Nós teríamos ali manos, panes e limones. Olha que interessante, olha que legal. Quando você no espanhol tem esse ano, em português nós temos o ão, anos, ãos. Já quando nós temos esse an, perceba que esse an é muito próximo do nosso an. E por isso que uma palavra como panes, na verdade, em português fica pães. E por fim o limão, né? Limão tem a mesma terminação aqui em português, mas no plural a gente muda para esse ões, talvez seja a palavra que mais mude, né? Em espanhol nós temos o quê? Limones, limão, limones, limão, 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 limões. Não é difícil você ver como é que houve essa modificação, qual foi o percurso que essas palavras seguiram. Posso dizer para vocês mais uma curiosidade? Em espanhol nós temos ali manos, panes, limones. Todas essas palavras têm esse N, né? Escrito, bem marcado e bem pronunciado no espanhol. E se eu disser para você que esse N também existe nas palavras da língua portuguesa? Em todas elas? Não existe não, você vai dizer para mim. Não tem N nenhum ali? Tem. Lembra da nossa aula sobre o vocábulo inquietos, em que eu falei que o N só marcava a nasalização da vogal? Mesma coisa acontece aqui. Se você reparar, em cima do A, ou no caso do limões, em cima do O, você tem o tio. Gente, o tio é um N. Juro para vocês. O tio era um N que se colocava em cima da vogal só para dizer que aquela vogal tinha que ser pronunciada de forma nasalizada, de forma anasalada. Jura para mim? Juro para você. Mas por que não colocaram o N, então? Pensa comigo. Se você coloca um N do lado do mão, fica como? Fica mano. Mas mano é espanhol, e em português a gente já tinha mudado a pronúncia. Então a gente não pode colocar o N entre o A e o O, por exemplo. Por isso que optou-se por colocar o N em cima da vogal. Ai meu Deus, meu mundo mudou. Pois é, né? Vamos lá, gente, avancemos.
Pense nas palavras agora ermitão, aldeão e sultão. Aqui a gente já tem um problema. Mesmo que você domine o espanhol, talvez você não conheça essas palavras, com exceção da última, né? Porque os árabes invadiram ali a região da Península Ibérica e essa palavra sobreviveu no espanhol também. Mas a palavra ermitão e a palavra aldeão foram criadas já no português por um outro processo de formação. Ermitão é quase um aumentativo da palavra eremita. O que é um eremita ou o que é um ermitão? É uma pessoa que vive caminhando, que vive em vários lugares, é um nômade, né? É um eterno viajante. Então, ermitão seria como um eremitão, né? E aldeão? Aldeão é aquele que vive na aldeia. Como essas palavras já surgiram na língua portuguesa, né, mais tardiamente, ou a palavra sultão com a palavra que nós emprestamos de uma língua árabe, né, não do latim, nós não conseguimos fazer esse raciocínio do espanhol. E aí, cabe a nós sabermos, lembrarmos que essas palavras permitem sim 3 formas de plural. Então, o plural de ermitão pode ser ermitães, ermitãos ou ermitões. O plural de aldeão, aldeães, aldeãos ou aldeões. E a mesma coisa com sultão. Você pode falar sultães, sultãos ou sultões. Tá tudo certo, tá tudo bonito, tudo vai poder ser usado na sua redação, você não vai perder nota. A única resposta possível para essa questão, então, é a D. Qual é a lista de palavras que admite 3 plurais? D. Ermitão, aldeão e sultão. Muito obrigado por sua participação e eu espero vê-lo no próximo vídeo. Até lá!